Olá, que bom ter você por aqui. Espero que esteja tudo ótimo. Recentemente, um novo documentário chegou a uma grande plataforma de streaming e rapidamente virou assunto no mundo todo. Nele, vários profissionais que trabalharam em áreas importantes afirmam ter vivido experiências fora do comum envolvendo fenômenos misteriosos no céu. O nome do documentário é A Era da Divulgação. E hoje vamos analisar o que ele realmente apresenta e o que está por trás de toda essa discussão. O responsável pela produção é Dan Ferra. Ele é conhecido no meio do cinema por ter trabalhado com grandes nomes em projetos de sucesso. Mas esta é a sua primeira obra como diretor. E ele já começou chamando a atenção, tocando em um tema que desperta uma curiosidade gigantesca no mundo inteiro. Ferra levou 3 anos para preparar o filme, trabalhando de forma bem discreta, longe dos holofotes, até o lançamento, o que aumentou ainda mais o impacto quando ele finalmente saiu. O documentário reúne os depoimentos de 34 pessoas que atuaram em áreas técnicas, científicas e operacionais. Cada uma delas compartilha relatos sobre momentos em que teriam presenciado fenômenos aéreos incomuns, também conhecidos como UAPs, ou fenômenos aéreos não identificados. Essas pessoas não são escolhidas ao acaso. Entre elas aparecem profissionais de voo, como pilotos comerciais e militares, pesquisadores de diversas áreas, e até indivíduos que ocuparam posições importantes na administração pública, gente que em teoria teria acesso a informações privilegiadas. A ideia é mostrar que esses relatos não vêm de pessoas aleatórias, mas sim de observadores treinados e qualificados. Cada um conta a sua história, descrevendo objetos que se moviam de maneiras que desafiavam a nossa compreensão da física e da aerodinâmica. Eles falam de acelerações instantâneas, paradas bruscas e mudanças de direção que nenhuma aeronave conhecida seria capaz de fazer. O filme constrói uma narrativa que junta todas essas experiências, tentando mostrar um padrão. O ponto central do documentário, a principal afirmação, é a ideia de que existem tecnologias ainda não explicadas oficialmente, e que alguns grupos, tanto governamentais quanto privados, teriam tentado estudá-las ao longo dos anos, mantendo tudo em segredo. O narrador do filme é Luiz Elizondo, uma figura bastante conhecida nesse meio. Ele conta que já trabalhou em programas de análise sobre objetos aéreos incomuns para o governo dos Estados Unidos e que, por isso, decidiu compartilhar sua visão sobre o assunto. Elizondo argumenta que o que ele e outros viram não se trata de erros de equipamento ou fenômenos naturais, mas sim de algo concreto e tecnológico, cuja origem permanece um mistério. Essa é a grande bomba do documentário. A sugestão de que não só esses fenômenos são reais, como também existe um esforço ativo para escândalos do público. Claro, um documentário com afirmações tão fortes não passaria sem gerar controvérsia. Logo após o lançamento, algumas pessoas e instituições vieram a público dizer que certas informações apresentadas ali não correspondem ao que elas conhecem sobre o tema. Críticos apontam que muitas das declarações são vagas e não podem ser verificadas de forma independente. Por outro lado, outros especialistas e pesquisadores da área dizem que as falas de Elizondo e dos outros entrevistados fazem sentido e se alinham com outros relatos que circulam há décadas. Isso abre um enorme espaço para debates, com defensores e céticos apresentando seus argumentos. Mas o fato é que, até agora, nada foi confirmado oficialmente por nenhuma grande instituição governamental. O filme joga a lenha na fogueira, mas não apaga o incêndio da dúvida. Uma das justificativas para a falta de provas concretas, segundo o documentário, é o nível de sigilo envolvido. É mencionado que muitos desses supostos projetos de estudo eram extremamente reservados, com informações compartimentadas. Isso significa que as pessoas que trabalhavam em diferentes áreas não tinham acesso a todas as informações do projeto como um todo. Um cientista poderia estar analisando um material sem saber de onde ele veio, enquanto um piloto poderia estar relatando um avistamento, sem saber se alguém estava estudando aquilo. Essa é uma das razões pelas quais tantos relatos surgem de forma isolada, sem uma documentação oficial acessível ao público. O filme sugere que essa fragmentação da informação é proposital, uma forma de manter o controle e evitar vazamentos sobre o quadro geral. Mas afinal, o que esse documentário realmente traz de novo? Para quem já acompanha o assunto, muitas das histórias contadas por essas 34 pessoas não são inéditas. Vários desses relatos já haviam aparecido em entrevistas, podcasts e apresentações públicas ao longo dos anos. A grande novidade aqui, e talvez o maior mérito do filme, é que ele reúne todas essas vozes em um único lugar. Ao juntar esses depoimentos, o documentário cria uma visão unificada e uma narrativa coesa, dando a impressão de que não se trata de casos isolados, mas de um fenômeno consistente e observado por muitas pessoas diferentes, em lugares e épocas distintas. A força do filme está nessa compilação. No entanto, chegamos ao ponto mais criticado por muitos especialistas: a questão das provas.
O documentário é totalmente baseado nos relatos dessas pessoas. Não são mostrados materiais físicos como destroços de naves, nem registros diretos e incontestáveis como vídeos em altíssima resolução. Tudo se apoia exclusivamente na credibilidade dos depoimentos. Os céticos argumentam que, por mais sinceras que essas pessoas pareçam, a memória humana é falha e testemunhos não são suficientes para provar algo tão extraordinário. Dan Ferra, o diretor, se defende dizendo que o objetivo não era apresentar uma prova definitiva. Ele afirma que isso não diminui o valor das experiências pessoais e que, mesmo que ele tivesse imagens claras de algo inexplicável, muitos continuariam a desacreditar, alegando que seria uma farsa ou efeito especial. Para complicar ainda mais, existe a explicação científica para muitos desses avistamentos. Alguns pesquisadores explicam que muitos registros de objetos aéreos misteriosos, principalmente os mais famosos que foram gravados por jatos militares, podem ser resultado de peculiaridades das câmeras infravermelhas. Funciona assim: essas câmeras detectam calor. Quando um objeto no céu tem a mesma temperatura do ambiente ao seu redor, ele pode simplesmente desaparecer da imagem ou mudar de forma drasticamente. Um avião comum visto de um ângulo específico ou até mesmo um balão meteorológico pode, sob certas condições de temperatura e lente, parecer um objeto que acelera e desaparece instantaneamente. Isso pode fazer fenômenos comuns parecerem extraordinários, gerando muita confusão até mesmo para pilotos experientes. Outro ponto interessante que o documentário aponta é que muitos desses avistamentos acontecem perto de áreas estratégicas, como bases militares, usinas nucleares ou porta-aviões. O filme sugere que isso seria um sinal de que eles estariam interessados em nossa tecnologia militar. No entanto, existe uma explicação mais simples para isso. Essas regiões costumam ter muito mais vigilância. Elas estão repletas de sensores, radares, câmeras de última geração e, claro, profissionais altamente treinados como pilotos e operadores de radar que estão constantemente atentos ao espaço aéreo. Ou seja, é natural que mais fenômenos incomuns sejam registrados nesses locais, simplesmente porque há mais gente e mais equipamentos procurando por eles. O filme, porém, não discute profundamente essas possibilidades alternativas, focando mais na interpretação extraordinária dos fatos. No fundo, a discussão proposta pelo documentário não é apenas se existe vida fora da Terra. A maioria dos cientistas hoje considera bastante provável que exista vida em outros planetas, dado o tamanho do universo. A verdadeira questão é outra. Se esses fenômenos aéreos que estão sendo observados agora, no presente, têm uma origem desconhecida, talvez até extraterrestre, e se eles estão sendo ativamente estudados em segredo. E essa é uma questão que divide completamente as opiniões. De um lado, pessoas que acreditam que as evidências circunstanciais são fortes demais para serem ignoradas. Do outro, aqueles que exigem provas concretas e científicas antes de aceitar uma ideia tão revolucionária. No final das contas, o próprio diretor, Dan Ferra, afirma que seu objetivo com a era da divulgação não era provar nada, mas sim despertar a curiosidade e incentivar as pessoas a investigarem o tema por conta própria. O filme funciona mais como um grande compilado de testemunhos que levanta uma série de perguntas, mas oferece poucas respostas definitivas. No fim, cabe a cada um de nós assistir, analisar os depoimentos e decidir se acredita nos relatos, ou se prefere esperar por evidências mais sólidas e verificáveis. E você, o que acha de tudo isso? Acredita que estamos sendo visitados ou que tudo tem uma explicação mais simples? Comenta aí a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia e por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.